De novo, entrou Jesus na sinagoga. E estava ali um homem que tinha ressequida, murchada, uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se ele o curaria em dia de sábado, a fim de acusarem a Jesus de ter feito algum trabalho, nem que fosse uma cura, num dia de sábado, já que no legalismo perverso deles, eles tinham separado o sábado para ser um dia de escravização religiosa e não de liberdade, de alegria, de separação, de lazer e santificação do dia para se viver a alegria de existir diante de Deus e da criação, como era o propósito original daquele mandamento. Então, diante desses todos que o estavam observando naquela sinagoga, naquele sábado, para ver se ele curaria o homem que tinha a mão direita murcha, ressequida, sabendo de tudo isto, Jesus disse ao homem da mão murchada, da mão seca: vem para o meio da sinagoga. E Jesus foi até diante dele, enquanto todos olhavam, e lhes perguntou em volta, sabendo o que se lhes passava na mente, no coração. Perguntou-lhes: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? O que vocês acham? Era óbvio que quem quer que tivesse bom senso, quem quer que, mesmo se fosse ateu ou agnóstico, responderia com a lucidez de dizer: se Deus é Deus e se Deus é real, é claro que Ele coloca a vida acima de qualquer outra coisa. Portanto, todo dia é dia de fazer o bem, é dia de curar, é dia de salvar, é dia de preservar, e não há nenhuma agenda na Terra mais importante do que a agenda da salvação, da preservação, do resgate, da alimentação do faminto, do cuidado ao aflito, ao necessitado, ao murchado. Isso vem antes de tudo. Tudo mais existe para realizar os bens da vida e não para aprisioná-la, não para contê-la, não para diminuí-la, não para restringi-la, mas para expandi-la. E aí, olhando-os, olho por olho ao redor, indignado e ao mesmo tempo condoído, indignado e condoído, indignado e condoído, indignado e condoído, indignado e condoído, com a dureza dos seus corações. Jesus disse ao homem da mão murchada: estende a tua mão. E ele a estendeu, e a sua mão foi imediatamente restaurada. Retiraram-se do lugar os fariseus e começaram a conspirar logo em seguida com os herodianos, que era um grupo político ligado a Herodes, sobre o que fariam juntos para armarem uma estratégia de eliminação da vida de Jesus, porque ele se tornara uma ameaça ao status quo de manutenção da obediência das pessoas pela via do medo, dos mandamentos humanos, das exacerbações que eles faziam de textos da Escritura, exagerando-os para além de todos os limites da realidade, do bom senso, e atribuindo esses exageros tarados das construções deles a Deus.
Por isso é que Jesus olha para eles de modo indignado e condoído. Indignado e condoído. Indignado e condoído com a dureza dos seus corações. Indignado e condoído. Indignado e condoído com a dureza dos seus corações. Meu Deus, é um cenário que se repete todo dia aqui entre nós. Todo dia. Tem homens e mulheres da mão ressequida chegando, sendo tirados das suas condições de escravização todos os dias, nas sinagogas que querem a submissão e a subserviência humana, não querem a liberdade, nem a expansão, nem a autodeterminação humana por nada. O indivíduo pode ter a mão ressequida porque o impotente fica sentado ali para sempre. Mas com a mão aberta e estendida, e crendo numa mensagem libertadora, ele é uma ameaça, ele é um perigo. A estrutura inteira do que estava montado era para fazer manutenção desse estado de dependência, de doença crônica e dependência perpétua. Quando Jesus entra e relativiza tudo, todos os dias, todas as horas, todos os mandamentinhos humanos, acaba com isso tudo e diz o que é maior do que a vida. E ninguém pode responder, só podem odiar porque não podem responder. Não podem dizer que Deus é contra a cura, então eles odeiam. Eles odeiam. Como acontece todo dia aqui. Ou você pensa que a gente não experimenta todo tipo de ódio? Porque os homens e mulheres ressequidos e murchos vão encontrando o seu lugar, vêm para o meio e vão abrindo as mãos e ficando livres dessa escravização. Ora, esse trabalho de libertação é provocador de muito ódio e patenteia, evidencia a dureza do coração das pessoas escondidas atrás dos tapumes da religião, atrás das sinagogas, dos cultos, das igrejas. Gente ruim, gente perversa, gente dominadora, controladora, gente que olha para o outro e quanto mais dependente ele seja, mais bem sucedido é o projeto de controle. Mais subserviente, mais na nossa mão, mais frequente, mais convicto de que não tem saída fora desse barco, que tudo é abismo. Quanto mais impressionado ele fique, melhor para os que controlam. E então entra Jesus, como entrou na sua vida, e relativiza tudo. E o olhar dele é estranhamente ambivalente. E é um olhar que também todos os dias procede de nós aqui, é um sentimento que dia após dia eu o conheço melhor e mais profundamente. De um lado, tem dias, meus amigos, que eu fico profundamente indignado. Indignado. Ao mesmo tempo, profundamente condoído. É uma relação ambivalente essa, que a gente acaba tendo quando está cercado, como Jesus estava, ao redor dele. Só havia olhares religiosos, interpretações religiosas e políticas também fanáticas dos herodianos e dos fariseus. Mas enfim, era ao redor, ele cercado desses olhares, dessas observações, enquanto praticava o evangelho do reino.
o sentimento, o olhar dele. É esse que se faz recorrente hoje aqui e todo dia, porque, como eu disse há pouco, eu entendo, vez a vez, cada vez melhor, esse sentimento de ver, ouvir, saber de certas coisas que estão acontecendo e as experimentar com indignação e ao mesmo tempo condoído de ver tanta dureza de coração, tanta estupidez, tanta blasfêmia, tanta burrice espiritual, tanta ignorância, tanta pateticidade nervosa e criada pelo pânico, pelo medo que se sujeita aos controladores da alma, fazem manutenção dos estados murchados da potência de cada um, que para existirem no meio deles tem que existirem impotentes, porque a sua potência máxima e a sua liberdade, a sua consciência são uma ameaça para os mantenedores do estado de murchamento da capacidade humana, conforme nessa sinagoga. Indignação e compaixão da dureza do seu coração. Eu sinto em mim isto. Tem dias, meu Deus, que de um lado, como anteontem, quase todos os dias dessa semana, eu tive momentos aqui de profunda indignação. Ao mesmo tempo em que você olha e diz, meu Deus, essas pessoas existem. Elas são assim, elas existem. Nesse estado, elas não são personagens, não são animações, não são ficcionais. Elas estão aí, fazendo isso desse jeito, dessa forma, com essa intenção de prender, de matar, de espancar, de destruir. Se tornaram satanases, eles chegaram para matar, roubar e destruir mesmo. Em teu nome são demônios ungidos em nome de Deus, soltos em todos os lugares e conspirando contra a vida. E quem quer que seja pela vida, eles são contra ele. E querem tirá-lo do caminho, porque ser pela vida num ambiente onde toda a gestão é de imposição de fraqueza e de ameaça de morte e maldição, ser pela vida é uma verdadeira subversão. Por isso eles odeiam. Odeiam. Assim como tem gente me assistindo aqui agora, que veio porque está com muito ódio. Ódio de mim, inclusive. Achando que alguma palavra que eu disse alterou tudo na vida dela. A mulher abriu o olho, o marido enxergou, o filho, o neto, qualquer um da casa, da família, a nora, o genro, despertaram e disseram, o que a gente está fazendo nessa loucura aqui? Isso não é vida. Descobriram que não estão naquele barco, no meio do Pacífico, que ao contrário, o barquinho está, de fato, preso no chão. Não há nenhuma profundidade para fora dele. É só sair andando. Descobriram isso. Começaram a assistir o Papo de Graça e descobriram. No início estavam apavorados, achando que estavam no meio de uma coisa inatravessável. Aí, quando tiveram a coragem, enfim, de pular, descobriram que, de fato, esse barco aí esteve o tempo todo atracado. E o tempo todo esteve no areal. O resto era só impressão mental. E é disso que eles se alimentam, desse seu medo. Por isso, quando eles veem isso acontecendo, eles odeiam. Vários chegam aqui com ódio. E alguns se convertem, outros ficam mais duros de coração ainda. Mas uma quantidade enorme de homens e mulheres da mão ressequida e murchada vão tendo o potencial da sua vida restaurado.
e vão ganhando coragem de ser, de viver. E é para isto que o Evangelho é anunciado como boa nova, aqui, hoje, de novo, como será sempre e todo dia. Indignados e condoídos, é como nos manifestamos todos os dias, indignados, profundamente indignados com o que fazem com a tua vida, e condoídos ao percebermos a tragédia da dureza de coração dessas pessoas. Que o Senhor tenha misericórdia delas e que entre nós hoje os murchos ressequidos sejam libertos e expandidos, estendidos para o seu potencial crescente, e que aqueles que existiram até hoje como opressores, mantenedores do espírito aprisionante, que odeiam qualquer ação libertadora do Evangelho, consideram quem quer que assim proceda como inimigo deles, eles conspiram contra mesmo. Que o Senhor tenha misericórdia, que o coração desses seres sejam ainda quebrantados enquanto há cura, porque chega aquele dia em que o homem e a mulher, que muitas vezes repreendidos endurecem a cerviz, serão quebrados de repente, sem que para eles haja qualquer possibilidade de cura. É o que diz a palavra, e creia, você sentiu no seu coração que ela entra com uma espada, anunciando com simplicidade esmagadora a verdade inegável, incontestável. Jesus, por favor, que a tua mão não se encolha, ao contrário, que ela se estenda com graça, com luz, com esclarecimento, com poder, com a provocação da vida contra o espírito da morte. Que a tua mão se manifeste libertadora em favor de todos esses que tiveram a vida encolhida, sequida, diminuída, mantida, pequenada, mediocrizada pela ação perversa de outros. Por favor, faze deste dia um dia libertador. E que muita gente tenha coragem de estender a mão e de dizer: não vou mais viver com o meu potencial murchado. Eu vou me estender para a cura do Evangelho e vou viver a plenitude possível de uma vida cheia de Deus. E não permitirei que os monstros, os fantasmas, os demônios da sinagoga determinem qual será o dia da minha vida ou da minha morte. Eu vou seguir aquele que me chama para a vida. VNV TV, o canal é você.